Boa noite, galera do YouTube, que gosta de piada no rancho. Olha nós aí de novo com mais um calzinho pra vocês. É uma piadinha, sabe? Mas pra quem já estudou a Bíblia, sabe que antes do dilúvio existia gigantes, né? Na terra aqui. Que Deus mandou o dilúvio por causa acabar com esse gigante. Que o gigante chegou a um ponto que eles acabaram com tudo, né? Que eles eram grandes demais. E aí passou a comer gente também, pequeno, quando eles existiam aqui na terra, né? Aí tinha três irmãos, sabe? Três irmãos que moravam com os pais ainda, era Pedro, Manel e João. Pedro e Manel, os dois eram espertos, sabe? E o tal do pobre do João, moço, ele era assim, bestalhado, sabe? Assim, era vagaroso pra tudo, era difícil pra entender as coisas. De forma que esse Pedro, desse tempo também a maldade era demais, mano, na época do dilúvio. O Pedro, mas o Zé não, mas o Manelo, judiar demais desse João, sabe? Às vezes o João arrumava alguma coisa ali pra levar lá pros pais, né? Eles tomavam dele, falavam que era esse que tinha pegado. Pegava uma carta, um tatu, eles tomavam dele, falavam que era esse que tinha pegado. Batia nele, sabe? Muitas das vezes. Tanto faz o Pedro como o Manelo, batia no João. E era daquele tipo, aquela rotina, já homem, já, né? Rapaz, já dentro de casa com os pais. O velho também, muitas das vezes, não dava ligança pra ele, porque nem a véia. Na hora da comida, coisa boa era pros outros dois, e pra ele era só o que sobrava. E o João, ele era meio coisa assim, mas ele tinha entendimento, né? Ele era vagaroso com as coisas, demorava a entender, tinha que explicar muitas vezes pra ele entender, porque ele fazia muitas das vezes as coisas erradas. Aí um dia ele falou pro pai dele, falou, ó, pro pai mais a mãe, eu vou sair por aí pra caçar serviço, que eu não tenho valor mesmo. Não vai ser que tá caçando a gente de morrer, rapaz, você tá vivo aqui ainda que tá mais nós. Dá mais que esse gigante, e o gigante já tava comendo gente, sabe? Tem que tá escondendo esse gigante que tinha na terra. Mas mesmo assim ele foi, o velho também não fez muita questão não, né? Andou, vai num canto, vai no outro, e já escasso, né? Porque o gigante tava destruindo a terra, acabando com tudo, comendo gato, comendo gente. Aí ele andou longe, aí não contou pouso. Aí chegou debaixo de uma árvore grande, nesse tempo os trem crescia mais, né? Mas de forma que dava pra ele subir, né? Ele pensou em deitar lá debaixo, tava limpo, nada de fogo, assim, ele viu que era normal, era do gigante. O gigante passou por ali, né? Mas como ele tava cansado demais, né? Ele falou, não, eu subo lá pra riba, a água copuda, e ela tá a rede lá em riba. Tinha uma redinha, né? E durmo lá em riba. Se caso aparecer algum gigante, ele não me vê. Cara, ele não vai olhar pra riba assim. Escuro, né? Nesse tempo não tinha luz, lanterna. Subiu nessa árvore, chegou lá no meio da copa fechada e latou a rede e deitou. Quando ele tava quase pegando o som, ele escutou as pisadonas dos bichos, né? Bichão grandão e ficou quietinho, né? E chegou esses bichão lá, reibou fogo lá, acendeu o guarvarão. Acho que eram uns quatro ou mais. Um com espetada de vaca, outro com espetada de gente. E foi botando esses trem lá, moqueando lá e comendo, e lá de riba. Juntando, né? Quietinho, mal respirava. Aí, moço, acabaram de comer. Um falou pros outros lá, agora vamos fumar nossos cachimbão e contar a potoca. Ficava vozona, né? O bichão gigante, né? Um bicho com 12, 13 metros, 12, 10, 15 metros de altura, o bichão grandão. Pra não chegar. Por isso que eles escolhiam essa árvore, né? Que era maior que tinha por ali, né? Que lá cabia eles lá de baixo. Aí, um deles. Esses povos pequenos aí, eles passam necessidade pro que quer. Começou a contar a história, né? Sabe aquela cidade logo ali, ó, que o povo tá morrendo de sede, que nós fomos lá caçar trem pra comer. E onde nós pegou esses aqui que nós comeu agora? Lá não tem água, a água acabou. É só quebrar aquela pedra naquele pé de serra, explicando assim, ele escutando de lá. Quebrou a pedra ali, é água na cidade inteira. Mas ele não sabe, né? Nós não vai falar. Aí o outro de lá, mas rapaz, isso é verdade, moço.
Ou aquela outra cidade lá que a filha do rei é cega. Ou era rei, né, nesse tempo? Era rei mesmo. Que, ó, lá tem lá no jardim dele, lá tem uma planta. Lá, falou o nome da planta, né? Que eu não lembro aqui agora. É só passar no olho dela, ela fica boinha de novo. E ele foi gravando aquilo lá, né? Aí o outro é. E aquela outra cidade lá que nós passou lá também, pegando os gados, que dá falta de fogo. Nesse tempo não tinha negócio de fogo, que é mais fácil hoje, né? Era difícil. Estar lá correndo de fome por falta de fogo. Escassez de fogo lá. Tem aquela outra pedra lá, ó. Tal lugar assim, é só quebrar ela, é fogo pra todo lado. Aí eles acabaram de comer, né? Dormiram. E lá que nem respirava, né? Pegou. Mas quando o dia amanheceu, eu já tinha ido embora, né? E desceu da árvore. E deu que ele chegou primeiro, foi nessa cidade. Onde não tinha água, né? Foi lá no rei. Eu posso botar água aqui no. Vocês, seu rei. Conversa, rapaz. Você dá conta mesmo? Dou. Ó, se você der conta, eu parto o tesouro no meio com você. Agora, se você não der, você vai pra forca, viu? Não, de boa. Foi lá, né, onde os bichos tinham falado. Não, na verdade eu contei errado, mas não vou repetir, não. Essa que faltava água era uma raiz de uma árvore frondosa que tinha perto da cidade, uma raizona grande. Era cortar a raiz e água, que era água na cidade inteira. Ele pegou, foi lá, meteu o machado nessa raiz, aí já saiu, foi um riacho. Foi água mesmo, da raiz que ele cortou, virou um riachão. Água mesmo, o rei partiu o tesouro no meio com ele. E ele vazou para outra cidade, que era onde a filha do rei era cega, né? Aí chegou e falou, ó, eu posso fazer sua filha enxergar. Foi a mesma conversa, né? Se você não fizer, vai pra fora. Se fizer, eu parto tesouro no meio com você. Foi lá, só pegou da planta, né? Que o gigante tinha falado, passou no olho da menina. Instantaneamente ela começou a enxergar. E mas o rei ficou alegre demais, deu, partiu o tesouro no meio. Queria que ele ficasse lá, mas ele não tem outras coisas para resolver. Foi lá pra cidade onde tava falta de fogo, né? Aí chegou lá, conversou com o rei, né? Mas do mesmo jeito a conversa, né? Eu fazia ou morria. Foi lá, quebrou a pedra, só foi o fogo pra todo lado. Pronto, partiu o tesouro no meio com ele, voltou, né? Só que antes dele chegar na casa dele, pra contar, cheio de ouro, tanto de trem, né? Os tesouros, nesse tempo era ouro, não tinha negócio de dinheiro. Joias, trem, com a sacada nas costas dos irmãos dele. E nesse meio tempo, ele não deu sorte, porque no, nos trem que ele pegou, ele ganhou uma espada também de um dos reis, né? Aí os irmãos dele já começou a fechar ele, contou ele na estrada antes de chegar. Como é que eu tinha enricado assim, querendo bater nele, arrancou da espada, né? Vocês, agora eu corto vocês. Ele não tinha que espada nesse tempo, é que nem arma pesada hoje, né? Aí não cortava nele, mas então se você não falar, nós não deixamos você ir pra lá. Pegou um pau lá, ele eu vou. E aí eles ficou secando nele, né? E ele não queria cortar, ele podia pegar a espada, né? E cortar o pau, cortar os irmãos, mas não queria fazer. Ele falou, vou falar. Aí contou pra eles, né? E voltou lá com o ouro lá pra e esses, de lá mesmo os dois irmãos foi, né? O lugar certo onde era a árvore. Foi, não chegou nesse mesmo dia que era longe, né? Pousar no mato. No outro dia que foi chegar nessa árvore. Aí já chamou. Não, eles ainda voltou ainda. Tô contando meio contraditório aqui, porque o vídeo ficar muito comprido, né? Mas eles voltou lá, só pegaram as redes, né? Pra estar lá, que nem falou. E foi pra lá. Aí subiram lá os dois lá e tá lá deitado. Quando daqui a pouco chegando, tá. Espetada de gente, espetada de vaca, de ovelha. Acenderam o fogão, assaram, comeram. Isso lá quieto. Aí um deles falou, agora vamos acender nossos cachimbão e contar potoca, né? Aí acendeu os cachimbos, já começou. Rapaz, aquela dia que nós esteve aqui debaixo da árvore nossa aqui, eu acho que tinha alguém aqui, rapaz. Porque aquela cidade que o povo tava morrendo de sede por causa que não tinha água, hoje tem água. E o outro é mesmo, rapaz. E aquela cidade que a filha do rei era cega, tá enxergando. O outro rapaz, isso é verdade. E a outra lá que não tinha fogo, já tem fogo. Rapaz, eu acho que tem água aqui em cima dessa árvore. Vamos olhar. Aí iluminou, né? Pegou um facho de fogo, subiu pra riba. Tá lá os dois lá.
Ah, era vocês que estavam aqui, né? Não, não é nós não, né? O quê, rapaz? Já foi lá, catou, espetou, enfiou na bunda de cada um. Tacou no fogo e dá viva. Isso aí, foco mesmo. E o João, que era o mais fraquinho, né? Enricou os pais mais a mãe e ficaram de boa. Valeu, galera. Até na próxima.